Olá, mais um Artefato começando. E neste programa vamos falar sobre maneiras de captar recursos para conseguir concretizar projetos culturais. Leis de estímulo à cultura, editais, tire suas dúvidas e conheça as possibilidades que existem hoje para que você consiga colocar suas ideias em prática. Os nossos entrevistados são os produtores culturais e captadores de recursos, o Chico Maia e a Janaína Macena, que já estão aqui em nosso estúdio. Então, vou até eles, é claro, já recebê-los. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Artefato, é um prazer recebê-los, viu? Obrigado. Bom, então, já que a gente vai falar sobre essas maneiras de captar recursos, eu queria que vocês comentassem com a gente como é que as leis de incentivo podem ajudar na concretização de projetos culturais. Uma lei de estímulo ou de incentivo à cultura, ela pode ajudar os artistas, as cooperativas, as empresas, as produtoras culturais, concretizarem projetos de cunho culturais, onde a pessoa pode tirar aquela ideia, aquele sonho que ela tem, que está na cabeça muitas vezes, colocar no papel, no computador, apresentar ao governo federal, ao governo do estado. A partir da aprovação, ele vai poder apresentar esse projeto, que antes era uma ideia, era uma proposta e depois virou projeto. Projeto é no momento que aquela ideia se concretiza e é reconhecida pelos governos como um projeto de cunho cultural. Feito isso, ele poderá ir buscar o apoio de empresas privadas que apuram lucro real, são poucas no Brasil, são menos de 37 mil empresas no Brasil, isso Nossa. É pouco, e eu estou falando no caso da Lei Rouanet, e também naquelas pessoas que pagam o imposto de renda no formulário completo. É uma outra característica. Então, somente duas possibilidades para aquelas pessoas que querem patrocinar projetos via Lei Rouanet. Empresas que apuram lucro real, que pode destinar 4% desse lucro real. Então, a cada R$100 que ela vai pagar para o governo, ela pode destinar R$4 para um projeto cultural aprovado pelo Ministério da Cultura. No caso das pessoas físicas, elas podem destinar 6%, podem deduzir 6% daquilo que ela recolheria para o governo. Essas leis de incentivo, né, de estímulo à cultura são recentes até, né? Eu acho que isso deu uma mudada no cenário, deu uma democratizada hoje no cenário cultural. Vocês acreditam que isso facilitou a execução de alguns projetos? Eu acredito que sim, porque tira a responsabilidade totalmente do governo de propor novos projetos e dá a possibilidade da sociedade civil terem projetos que são viáveis e que, como o Chico mesmo colocou, o sonho das pessoas de serem colocados no papel e a partir daí, com esses benefícios fiscais, terem as suas ideias colocadas em prática. Então, no momento em que essas leis surgiram, abriu essa possibilidade desse protagonismo social, né? Muito legal. A gente citou aqui, Chico, você citou agora há pouco no início, então, em relação aos tipos de captação existentes, né? Então, você citou a Lei Rouanet e existem também alguns editais. Para a gente falar um pouco, para que as pessoas fiquem um pouquinho mais claro, quais são essas maneiras de captar que existem hoje em dia? Quando nós falamos da Lei Rouanet, é a Lei 8.313/91. Então, não é tão novo. Esse mecanismo de captar recursos não é tão novo assim, é desde 1991, tá? Então, nós estamos falando de mecenato. Quem é que pode se beneficiar desses mecanismos? Toda pessoa física, toda pessoa jurídica sem fins lucrativos de cunho cultural, toda pessoa jurídica com fins lucrativos de cunho cultural e a administração pública indireta. Por exemplo, a Unesp poderia ser beneficiária e pode ser beneficiária de projetos patrocinados via Lei Rouanet. Dentro da lei de incentivo há a possibilidade de captar recursos via editais, que são abertos ao longo do ano. Tá? Então, para quem tem interesse em captar recursos via edital do Fundo Nacional de Cultura, tem que acessar uma ferramenta chamada Salic Web, que é o portal por onde as pessoas podem apresentar projetos. Por exemplo, recentemente o Ministério da Cultura abriu um edital que era para intercâmbio. Então o Ministério da Cultura está recebendo
propostas de grupos, de pessoas jurídicas, de pessoas físicas, grupos informais e grupos formais que queiram viajar, que queiram fazer intercâmbio dentro do estado, no caso do estado de São Paulo, dentro do Brasil ou em qualquer país do exterior. E muitas vezes os grupos não conhecem os mecanismos, não conhecem como fazer. Tá? Então, o trabalho do agente cultural, o trabalho que a gente tem feito é assessorar, auxiliar, dar cursos. Né? Eu falo disso no Brasil inteiro, né? Sobre essas oportunidades, e aqui em Bauru a mesma coisa. Tá? Então, existem leis de incentivo, existem os editais, existem chamamentos de empresas que querem patrocinar projetos culturais desde que eles estejam aprovados numa lei de incentivo. Então são muitas oportunidades. A minha sugestão é que procurem a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, aqui em Bauru, que tem a Oficina Cultural, tem a Secretaria Municipal de Cultura, né, onde nós temos auxiliado os agentes culturais, os artistas, as pessoas que estão produzindo cultura na nossa cidade do Bauru, para que elas possam se apresentar adequadamente e captar recursos, que depois eu posso falar alguns exemplos de projetos que estão aprovados aqui para a nossa cidade. É importante a gente lembrar também que existem algumas outras maneiras, como o financiamento colaborativo, que a gente não vai se aprofundar tanto nesse programa, que eu acho que não vai dar tempo, né? A gente vai para o intervalo e a gente já volta, continuamos com esse bate-papo aqui sobre leis de estímulo à cultura. O Artefato volta já. Mas ninguém vai me dizer como é que devo ser. Eu prefiro aprender, mesmo que precise errar. Eu só quero me jogar onde a música leva. E se for pra me jogar, então vou querer um par. E logo que vi você, te chamei para dançar. E tenho que confessar, eu só penso em te amar. O Artefato está de volta e hoje estamos conversando sobre financiamento de projetos através de leis de incentivo, de editais. E eu recebo aqui hoje no programa os agentes culturais, captadores, né, de recursos, o Chico Maia e também a Jana Macena. No primeiro bloco a gente conversou muito sobre os tipos de... as leis de incentivo, né, os editais, as maneiras que as pessoas têm para conseguir esses recursos e colocar esses projetos em prática. E eu queria começar esse bloco falando sobre quais os tipos de projetos podem aproveitar esse benefício, podem conseguir um financiamento, gente. Olha, a gente costuma brincar, né, que a cultura ela é muito ampla, né? E que quase tudo cabe dentro da cultura. Tudo que a gente vive, né? Tudo que a gente é, né? É cultura. Hoje em dia, o Ministério da Cultura trabalha com alguns segmentos culturais e algumas secretarias até específicas, como, por exemplo, a da diversidade. E então, é muito mais com o foco final do projeto que a gente pensa nesses segmentos. Mas hoje dança, teatro, cinema, televisão, rádio pública, televisão, animação, rádio, economia criativa, gastronomia, que é outro segmento que está bastante em voga atualmente. Sim. Todos esses projetos dentro da área cultural, eles podem ser contemplados por essas leis de incentivo. E, para além disso, outros projetos em outras áreas também podem receber financiamentos parecidos com o da cultura, como no Ministério do Esporte, na própria Secretaria de Saúde. Os projetos são amplos em várias secretarias diferentes. Porém, dentro da cultura, o processo também é segmentado e várias são as vertentes artísticas que podem ser contempladas dentro desses editais. Queria que vocês contassem até dessa experiência de vocês, quanto captadores, quanto agentes culturais, de contar pra gente alguns projetos que foram realizados aqui na cidade através de lei de estímulo à cultura, só pra gente ter alguns exemplos. Vou começar a contar dois de Lei Rouanet. Tá? Por fazer parte do governo, eu não atuo na linha do município, né, da Lei Municipal de Estímulo à Cultura. Um que foi muito emocionante foi o projeto Fazendo Arte, Piano e Voz, apresentado pela
Universidade Sagrado Coração, onde previa ensinar crianças, previa aquisição de pianos, materiais de percussão, ensinar canto para as crianças, contratando profissionais, fazendo viagens de apresentações, e essas crianças eram beneficiárias do Bolsa Família. Tá? Então, um projeto de R$670 mil que foi captado na íntegra com empresas localizadas aqui na região e prestadores de serviços. E um outro projeto que está finalizando é o projeto chamado Nutri Amigos, que prevê a distribuição de 3 mil kits, que é o limite permitido pela Lei Rouanet, para escolas públicas no Brasil. Né? Então, o Brasil inteiro está recebendo esses kits, que foi patrocinado por diversas empresas. A maioria delas não são baruenses, né? Mas ensinar por meio de um filme de animação como é que a criança e o professor pode orientar a melhor nutrição, né? Como usar melhor os alimentos. Tem algum que você gostaria de citar também, Jana? Eu vou citar um municipal que passou por algumas fases. O Praça Cultura Viva é um exemplo de um projeto que a base, a alma do projeto é a bioarquitetura. E foi construída uma praça em Bauru com recurso da Secretaria de Cultura, via a Lei de Estímulo Municipal, de Incentivo Municipal, um projeto que vigorou em 4 etapas. Então, assim, é um projeto muito bonito de ser visto e que dá um pouco dessa amplitude do que pode ser feito com essa verba cultural. Agora, depois então de a gente ter explicado um pouquinho sobre Lei Rouanet e os editais, né, existentes, eu queria que vocês nos falassem como é esse processo para conseguir esses incentivos, né? Quais os primeiros passos devem ser dados para quem está ali querendo conseguir um recurso para financiar o seu projeto? Olha, eu costumo dizer que o primeiro passo é tirar a ideia da cabeça e colocá-la no papel. Se não escrever, se não tiver aquilo registrado, não tem como nós, enquanto produtores, até o próprio Ministério, a Secretaria de Governo do Estado, ter noção que alguém quer aquele projeto realizado. De nada vale o incentivo, né? Exatamente. Se não pôr em prática. A primeira coisa é justamente essa. E quando a gente fala no setor cultural, é uma atividade bastante difícil, essa primeira, de colocar no papel aquilo que se pensa, porque, no geral, os artistas estão muito mais interessados em produzir do que em registrar por escrito aquilo que eles estão pensando. Colocando no papel, é importante que o artista saiba o porquê. Por que eu estou escrevendo esse projeto? Sim. Por que é que eu quero que o Ministério da Cultura aprove que eu vá buscar captar esse recurso em empresas privadas ou em pessoas físicas? Porque a sociedade está abrindo mão de uma parte de recursos em prol daquele projeto que será analisado e, queira Deus, que seja patrocinado. Tá? Porque, assim, projeto apresentado é diferente de projeto captado. Sim. Então, essa é a primeira questão. Então, o que justifica? Qual é a justificativa do meu projeto? Quais são os objetivos? O que eu quero ao final daquele projeto? Como ele será desenvolvido, que é a metodologia. Quanto esse projeto vai custar? Quem vai participar desse projeto? Qual que é a equipe técnica? Eu conheço o projeto que a pessoa muitas vezes quer ser o coordenador do projeto, mas ele nunca participou, nunca coordenou um projeto desse. Né? Eu estou falando de projetos de 1 milhão, 2 milhões de reais. Sim. Então, se a pessoa, a equipe que está envolvida não tiver essa expertise, ele começa, mas não termina o projeto. Né? Nós conhecemos o caso do filme Chateau, que ele conseguiu captar, mas ele não conseguiu encerrar. E um outro ponto importante também, né, Chico, é o para quem esse projeto se destina, né? Exato. O governo, as secretarias todas, elas também estão muito interessadas em quem é o público-alvo deste projeto. Sim. Quem é que vai receber esse produto final. Legal. A gente falou aqui sobre esses primeiros passos, mas a gente sabe que inscrever o projeto e ter o projeto aprovado é apenas primeiro, segundo passo ali, talvez no máximo, depois de ter a ideia. E daí em diante, gente, quais são as etapas que esse idealizador, esse produtor cultural vai ter pela frente? Apresentou tudo certinho, nos conformes, ele vai submeter o projeto para análise. Dentro dessa análise, ela vai passar por 3 fases.
uma, análise de custo, outra, de enquadramento, tem que ser projeto cultural, e terceiro, ele vai ser submetido à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que se reúne uma vez por mês para analisar os projetos que foram apresentados à Lei Rouanet. Feito isso, será pedida a documentação do artista, ele não pode ter dívida com o governo federal, no caso. Se for empresa, ela não pode ter nada de inadimplência, então ela tem que estar quites com FGTS, INSS. Depois que comprovou essa regularidade, será publicado no Diário Oficial da União. Aí sim, ela estará pronta para poder captar, bater a porta das empresas para poder receber o patrocínio. Receber o patrocínio é fácil? Não. Por quê? As empresas têm muito receio ainda de patrocinar projetos. No Brasil, nós precisamos desmistificar essa questão do patrocínio. E também tem o benefício. Tanto o benefício de imagem, ela vai poder associar a sua imagem a um projeto cultural, que vai estar beneficiando uma comunidade, um projeto que vai estar beneficiando pessoas, e também está usufruindo daquele benefício fiscal. Muitas vezes essas empresas, elas nem vão ter despesa praticamente com o projeto, ela só, era um dinheiro que ela ia de qualquer forma repassar para o governo através dos impostos, ela vai estar passando para um projeto cultural, é isso? Exatamente, exatamente. Tudo isso Seja muito comprovado, benefício, né? com recibo a ser apresentado para a Receita Federal, uma cópia para o Ministério da Cultura e a outra cópia fica com a empresa que está gerindo esse projeto. Com certeza, muito bacana, é uma iniciativa legal que a gente precisa estimular até para que as empresas entendam como isso funciona para poder incentivar mais, né? Exatamente. Bom, a gente vai fazer mais uma breve pausa, no próximo bloco a gente continua sobre esse assunto, até já. Me dá forças e o uísque energia. Depois de 2 conhaques me vem a valentia. E se alguém me encara, eu mostro como é. Foi sorte do sujeito que eu não parei de pé. E se eu levantar pro bar eu vou voltar. Ah, essa ressaca é lá que eu vou curar. O Artefato está de volta e hoje falamos sobre leis de incentivo e editais que possibilitam o financiamento de projetos culturais. Os nossos convidados são Janaína Macena e Chico Maia. Gente, continuando aqui o nosso bate-papo, a gente sabe que é um programa que rende muito assunto, né? A gente falou basicamente sobre a elaboração do projeto, né? Então, eu queria continuar nessas etapas, a partir da elaboração, a partir de inscrever o projeto, esse projeto ser aprovado, quais são as próximas etapas que o produtor cultural, que a gente, enfim, que esse idealizador do projeto vai enfrentar pela frente? Ele tem ideia, além dessa parte textual, né, de dizer objetivo, justificativo, metodologia, ele se ater à planilha orçamentária. A planilha orçamentária, ela se divide da seguinte forma. É necessário que ele visualize quais são os processos, quais são as etapas de preparação. Ele tem que preparar o projeto não nasce. Sim. Ele tem que preparar para que ele surja. Então, a preparação do projeto, que o Ministério também chama de pré-produção, tem a etapa de produção, quais são os itens para a execução do projeto, o que é necessário de pessoal, de recursos materiais, de viagem, hospedagem, alimentação, seguro, né? As pessoas vão viajar, de repente pode acontecer um acidente, infelizmente a gente tem que estar preparado para isso. Tem uma parte extremamente importante, que é a parte da divulgação. Todo projeto cultural aprovado na Lei Rouanet, ele pode prever até 20% para fazer divulgação. Nesse momento, você consegue contratar assessoria de imprensa para dar visibilidade ao projeto, assessoria de imprensa, produzir os materiais, banner, fazer inserção em televisão, inserção em rádio, inserção em revista. Aí depois tem a parte administrativa, que o artista, como a Jana disse no outro bloco, ele não é obrigado a saber administrar o projeto. Sim. Ele pode prever a contratação de um profissional
administrador financeiro, que vai ser o profissional responsável por fazer com que o projeto caminhe, que o projeto ande, que o projeto não emita nenhuma nota fiscal errada, porque se você emitir uma nota fiscal errada, no momento de prestar contas, o Ministério vai glosar, vai falar o seguinte, olha, esta nota aqui, você vai ter que devolver o dinheiro em 72 horas. Pode ser uma nota de 100 mil reais. E aí, como você faz? Tá? Nada disso ocorrerá se não tiver a remuneração para a captação de recursos. Então, você pode remunerar um profissional ou uma empresa para entrar em contato com empresas que patrocinam projetos. Tem profissionais especialistas nisso, né? Nós temos várias pessoas, várias empresas que estão fazendo isso no Brasil. Né? Então, se você não tiver o captador de recursos, você não terá recurso. Sim. Então, para isso, você pode prever, a lei determina que até 10% do valor total do projeto, limitado a 100 mil reais, para poder remunerar esses profissionais. O ciclo se fecha no momento que o projeto sai da cabeça do artista e chega na prestação de contas, e esta prestação de contas é aprovada. E a prestação de contas, pela norma brasileira de contabilidade, ela tem que ser chancelada por um contador, que também é um item administrativo. Eu queria até lembrar de algumas outras maneiras de captação de recursos, né? Existe o PROAC, existem os editais. Eles se diferenciam desse processo de captação da Lei Rouanet? Olha, o PROAC é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Então, para conseguir se inscrever no PROAC, primeiro que tem que ser residente no Estado de São Paulo. E o PROAC, ele funciona por 2 meios, assim. Tanto pelo ICMS, que daí também é abatimento de um imposto que está sendo pago, mas que já está retido, e por editais. A parte dos editais é um pouco menos complicado para uma pessoa física, por exemplo, fazer a sua inscrição daquele projeto que estava na cabeça já há muito tempo, porque aí já é uma verba que vem direto. Ela não precisa captar aquele recurso, ele já está previsto no edital, mas da mesma forma passa por todas as etapas, tanto de análise para a aprovação do projeto, dos itens todos que estão inclusos, quanto depois da execução, da prestação de contas, tudo acontece da mesma forma. A diferença é que a verba já vem direto. Porém, a verba também tende a ser menor do que aquela possível de ser captada, tanto via Lei Rouanet quanto o PROAC e ICMS. E tem os editais municipais, Ju. Em Bauru nós temos também um edital de Lei de Estímulo à Cultura do município, e daí eu acredito que cada cidade tem o seu edital de uma forma diferenciada. Em Bauru hoje a gente trabalha com um edital que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem se inscrever. Bom, nós falamos então tanto dos projetos, né? Então eu queria também saber de vocês se tem períodos específicos no ano para se inscrever, por exemplo, na Lei Rouanet, ou para conseguir o PROAC, ou determinados editais, ou isso dá para conseguir, de repente, ao longo do ano? Não. No caso da Lei Rouanet, ela abre para receber projetos a partir do dia 1º de fevereiro e encerra no dia 30 de novembro. Fora desse período, se a pessoa enviar para análise, o projeto será reprovado. Então, é importante cumprir esse período. Minha dica é que ele faça no primeiro semestre a elaboração do projeto e no segundo semestre faça a captação do recurso. Porque o pico da captação de recursos via Lei de Incentivo à Cultura Federal é dezembro. Né? Então, minha dica é que seja feita dessa forma. Para o PROAC é a mesma coisa, assim, o pico é sempre de captação de recursos no segundo semestre. E o PROAC normalmente encerra suas inscrições 30 de outubro. Então, assim como a Lei Rouanet, também fica para o próximo ano, se não for aprovado naquele momento. Os editais, a mesma coisa. A abertura dos editais começa em torno de maio, junho, né, Chico? Por aí. No segundo semestre também do ano, a maioria dos editais estão abertos. E como a gente sempre costuma encerrar com dicas culturais, hoje eu queria dicas específicas voltadas, então, para a captação de recursos. Para quem quer colocar o projeto em prática, quais dicas vocês dão, principalmente acho que de acesso, assim, para as pessoas tirarem dúvidas, onde as pessoas podem acessar essas informações? A dica que eu deixo precisa visitar a página do Ministério da Cultura, visitar a página da Secretaria de Estado da Cultura
e visitar a página da Secretaria Municipal de Cultura, né? Porque é por ali que passam as informações de como a pessoa deve proceder para receber recursos, saber como, o que está rolando, qual que é a linha, quais são as linhas que os governos eles querem apoiar. Então, minha dica é esta. E você, Jana, tem alguma sugestão? Eu tenho uma sugestão para aquela parte do sentar e escrever. Existe um livro que chamou Avesso da Cena. Esse livro é praticamente um guia de produção cultural e de gestão dentro da cultura. Então, para quem não sabe nada, mas está querendo se aventurar, vale dar uma olhadinha antes. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que é um assunto que renderia muito ainda, mas já deu para começar a clarear. Então, obrigada, viu, pela disponibilidade, pelas informações. Obrigado a gente vocês. agradece. Bom, lembrando você aí de casa, né, que o Artefato continua na semana que vem. Eu aproveito para te convidar para curtir a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/programa Artefato. Lá, além de informações sobre o programa, você confere novidades sobre arte e cultura que rolam aqui na nossa região. Então, eu te espero no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Já me acostumei a pagar o imposto a um cofre imundo, mas se não uso terno e gravata, eu sou chamado de vagabundo. Mas ninguém vai me dizer como é que devo ser. Eu prefiro aprender, mesmo que precise errar. Eu só quero me